Boa noite, galera, tudo bem? Charles aqui mais uma vez no canal Estudos Bíblia Sagrada. Continuando o estudo do Evangelho de João, a gente já terminou aí o capítulo 15, né? A gente vai para o capítulo 16, tá? E continuando nessa, se dá para dizer assim, nessa palavra de exortação, de consolo, né? Do Senhor Jesus, né? Assim com seus discípulos, encorajando aquele quem ele escolheu, né, no meio do mundo, né, e Cristo conhecia bem quem eles eram, né, até Judas Iscariotes, né, que conforme a profecia, né, já estava destinado à perdição, né, mas isso por causa do coração dele, né, a gente vê que o coração dele estava voltado, né, para a avareza, para o dinheiro, né. Então, consequentemente, não tem como Cristo mesmo falar, não tem como servir a dois senhores, e o coração dele estava tendo dinheiro como o senhor dele, né? Então ele roubava até para poder sustentar o desejo dele, né? E não foi diferente no qual ele sentenciou a morte dele, não só espiritual, mas também física, né? Que foi vendendo o Senhor, né, por dinheiro. Então ele continua nessa exortação, nesse consolamento das coisas que não só viriam com ele, mas viriam para os discípulos por seguir ele, não por eles mesmos, mas por eles seguirem o mestre deles, né? Os mesmos caminhos, né? A mesma ideia, a mesma vida, né? Em serviço a Deus, né? Eles seriam perseguidos pela estrutura religiosa, né, que Deus logo ia destruir isso através do templo, né, a destruição do templo, enfim. Então ele continua com essa palavra que vai falar um pouco sobre perseguição, sobre as consequências, né, de servir ele, né, e por que ele está falando todas essas coisas, tá bom? Então não deixe aí de se inscrever no canal, né? Não deixe de compartilhar o vídeo, não deixe de deixar o seu comentário, né, dando a sua visão, o que você pensa, né? E deixando seu like, o dislike também, isso é importante, tá? Então vamos lá. Então Cristo continua com essa ideia, tá? Isso em relação à morte dele, à volta dele. Só que a gente vê que a mentalidade dos discípulos ainda não estava bem, eles não estavam bem, se dá para dizer assim, maduros, né? Que a gente vê que depois que Cristo ressuscita, tem muitas coisas que aquilo que Cristo falava, aquilo que ele batia na tecla, né, bastante, né, eles conseguem entender mais claramente, né? Então ele vai dizer por que ele fala todas essas coisas, a partir do capítulo 16, versículo 1 em diante, tá? Eu tenho dito tudo isso para que vocês não venham a tropeçar. Então, mas o que Cristo falou? Cristo falou sobre a questão da morte dele, do que os discípulos iam passar, né? Da perseguição através deles serem discípulos de Cristo, em relação ao Espírito Santo. Então, várias coisas que Cristo ele está deixando bem claro, a questão de perseguição, de sofrimento. Então, ele está preparando os discípulos para que quando as coisas acontecerem, tipo assim, não tem como você dizer que você não sabe, ou que você não foi avisado, ou tipo assim, né? E eu separei um trecho que realmente especifica bem isso que Cristo está falando. E isso está lá na carta de 1 Pedro. Tá? Ele vai falar sobre isso. Deixa eu só sair aqui um pouco. É a carta de 1 Pedro, capítulo 4. É interessante a gente ver o contexto da carta de 1 Pedro, que essa carta realmente é direcionada a esse tipo de situação, tá? A fé, a perseguição e a firmeza, né,
em participar por isso, né, e seguir o exemplo do nosso mestre. E Pedro, ele vai deixar isso bem claro ali no capítulo 4, versículo 12 em diante. Ele vai falar: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vós para vos provar, como se algo estranho estivesse a acontecer. Então, tipo, não é uma coisa nova, alguma coisa estranha que você não saiba, ou que, o que está acontecendo? Não, você sabe muito bem por que as coisas estão acontecendo, por que está vindo as provações, por que está vindo a provação. Por você seguir o Senhor. E aí Pedro, ele vai detalhar, ele vai falar as coisas sobre relação a Cristo, né? Não sofra pelos seus pecados, mas sofra por seguir o Senhor. Então não é coisa nova. Cristo está falando para resguardar os discípulos, para proteger eles. Vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo em que vão matar vocês, pensando que estão fazendo um serviço a Deus. É interessante que essas pessoas, elas não estão com uma mentalidade que estão pensando que estão servindo a Deus. E a pessoa que tem o maior exemplo disso, que a gente pode ver, disso, de tudo que isso Cristo está falando e vai falar, dessa perseguição, desse tipo de pessoa que vai fazer isso, é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo realmente perseguiu a igreja do Senhor, achando que estava servindo a Deus. E ele fala um pouco sobre isso, sobre a questão da consciência dele, que ele, desde quando ele servia ao Deus de Israel, ele servia com uma boa consciência. Tipo assim, o que ele quer dizer com isso? Que sempre ele agia conforme a consciência dele, e mesmo ele estando errado. E isso é interessante, que é o que fez realmente esse tipo de atitude que fez ele ver a verdade. Por isso que é muito debatido cuidar da sua consciência, mesmo estando errado, cuidar da consciência dos outros, não fazer ir contra a consciência das outras pessoas. Que isso é importante para ela poder ver, para ela poder se arrepender, certo? Isso é importante. E foi esse tipo de consciência que fez Paulo realmente mudar a vida dele e seguir a verdade. Então, versículo 3. Farão essas coisas porque não conhecem nem o Pai nem a mim. E realmente Paulo, ele não conhecia realmente nem o Pai nem ele. Ele fez isso. Como os outros fariseus iam fazer, como, né, os líderes religiosos iam perseguir eles, né, os discípulos. E isso na carta de Atos dos Apóstolos mostra muito isso. Principalmente o exemplo de Paulo. Os acontecimentos com Pedro, Barnabé, né? Esse tipo de perseguição, esse tipo de eles serem presos, eles serem açoitados, eles serem espancados, eles serem expulsos, não só da sinagoga, mas expulsos das cidades, né? Isso realmente porque eles não conhecem a Cristo e nem o Pai dele. Estão a dizer isto para que, quando chegar a hora, se lembrarem. Olha que interessante isso. De que eu vos avisei. Não vos disse isso no princípio, porque eu estava convosco. Então é legal que Cristo não falou essas coisas, porque Cristo estava com eles. Então Cristo, ele tomava a frente das coisas, ele lutava por eles, ele protegia, ele guardava eles. E é interessante que foi isso que Cristo vai falar lá agora depois, né, no capítulo 17, que aqueles que o Pai deu para ele, nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que realmente estava destinado à perdição, que é o Judas Iscariotes, né, pelos atos dele, né, que ele escolheu, mas que Cristo protegeu eles, né, na verdade, né, no nome, né, do Deus verdadeiro, do Pai dele. Então reflete bem isso que ele está dizendo. Ele não falou essas coisas nada porque ele estava com eles. Agora eles vão estar no mundo, né? E vão lutar por isso. Claro, vai ter Cristo por eles, Deus, o Espírito ajudando eles. Então é esse contexto que Cristo está preparando eles, porque ele vai embora.
Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta, para onde vais? É interessante que ele está fazendo uma pergunta para eles, porque eles não perguntam mais. Ele fala, agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta, para onde vais? Por que disse essas coisas? O vosso coração está triste. E é verdade, por quê? Porque eles não querem que Cristo vá. Então eles sabem que Cristo vai ir embora. Então eles já estão entendendo isso. Porque Cristo está preparando o coração deles, né, para essas coisas. E eles entendem que isso vai acontecer. E Cristo está vendo que realmente eles estão tristes porque ele vai embora. Só que eles têm que entender que ele tem que ir. E isso é necessário. E ele vai explicar isso. É necessário. E quando eles entenderem isso, claro que mais tarde eles vão entender, eles vão amadurecer que realmente Cristo tem que ir e é necessário. E isso é bom para nós. É bom para eles. Certo? E Cristo vai explicar isso. Mas eu afirmo que é para o vosso bem que eu vou. Então, eu não estou indo embora porque eu vou deixar de participar aqui do sofrimento, dessas coisas que vão acontecer, né? Não, estou indo embora porque é necessário para o bem de vocês. Não só para eu ser um rei, estar lá, o Deus me ordenou, mas também enviar aquele que cuidará de vocês, estará junto de vocês. Se eu não for, e Cristo ele explica muito bem isso, né, para acalmar o coração deles, porque eles estavam realmente com medo, eles iam se sentir sozinhos. Tu imagina uma pessoa, vamos supor, um exemplo, né? Você é um homem, uma mulher, enfim, né? Você conhece uma pessoa e aí você desce, pega afeto com ela, você ama ela, você luta por ela, você caminha com ela, você constrói coisa com ela durante 3 anos e pouco, né? Que é mais ou menos isso que Cristo passou com os discípulos. Aí de uma hora para outra ela fala, olha, eu tenho que ir embora. Imagina isso, né? Tipo assim, a gente se botando no lugar dos discípulos, né? E a pessoa, olha, eu vou ter que ir, né? Não que Cristo já não tinha falado outras vezes, mas ele tinha falado que ele ia morrer, né? E isso as escrituras falavam, ele deixou claro isso para os discípulos, né? Mas é difícil você se separar de uma pessoa, né? Que você põe a confiança nela, você ama ela, você quer estar com ela, né? É difícil isso. E Cristo, ele sabe disso, né? E Deus também sabe disso, certo? Se eu não for, o Conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu enviarei. E realmente foi isso que aconteceu. Quando ele vier, então é legal que ele explica o que ele vai fazer. Então é necessário que ele venha não só para a questão de vocês, ajudar vocês, mas ele tem um trabalho como o meu. Porque Cristo veio para um trabalho, o Espírito veio para o mesmo trabalho, os discípulos vão continuar o mesmo trabalho, que é o quê? Ministrar, levar a verdade de Deus, certo? Cada um tem o seu papel, Cristo tinha um dele, o Espírito que Deus vai enviar, que é dele, né? Por intermédio de Cristo, tem um trabalho, os discípulos têm um trabalho, nós temos um trabalho, mas não foge desse princípio. Quando ele vier, qual é o papel do Espírito? Ele tem um papel? Ele vai fazer 3 coisas. Ele convencerá o mundo. E é interessante que o mundo que ele está falando aqui não é só o mundo do Oriente Médio ali, mas Ásia, todo o mundo, né?
existente. Até hoje, né? A palavra chegou até nós hoje. Então o Espírito continua através dos cristãos, através da pregação do Evangelho, das boas obras de Cristo, convencendo o mundo do pecado. Do pecado por quê? E Cristo vai explicar por quê. Do pecado porque os homens não creem em mim. Então, as pessoas que não creem em Cristo, creem em outras coisas, elas estão no pecado. E o Evangelho mostra isso. Mostra essa verdade. Que Cristo, só através de Cristo a gente tem o perdão. Só através de Cristo a gente consegue conhecer o Deus verdadeiro. Só através de Cristo a gente consegue servir o Deus verdadeiro. Só através de Cristo a gente consegue se limpar do pecado através da verdade. Certo? Ele também vai fazer outra coisa. Ele vai convencer o mundo da justiça. Que Cristo morreu por isso. Foi pago isso. E ele vai falar da justiça porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. Então, Deus ele fez justiça com Cristo. Como diz Deus, ele é ele é justo, né, pelo aquilo que ele fez, e também ele é justo e justificador daqueles que creem em Cristo. Justo porque ele pagou o pecado, e justificador porque a mesma obra de Cristo, ele não só Deus é justo por Cristo, mas também ele justifica as pessoas pelaquela mesma obra. E do juízo porque através do Evangelho é pregado a justiça. O mundo está sendo condenado ou justificado pelo Evangelho. Então, os cristãos eles são um meio de justificação no mundo, pregando o Evangelho a Cristo, né? E também um meio de condenação do mundo. Certo? Tá? E do juízo porque o príncipe deste mundo já está condenado. Então, o príncipe que governa esse mundo, a gente sabe quem é, as obras dele, né? Tudo que envolve a carnalidade, o Evangelho está contra isso e condena isso. Tenho ainda muito o que dizer, mas vocês não podem suportar agora. Suportar no sentido que eles não vão entender. Eles não vão entender o que Cristo vai falar. E é legal que Cristo, depois que ele volta, né, depois que ele ressuscita, depois ele dá mais um tempo para os discípulos conseguem entender várias coisas. Até a gente vê ali em Atos 2, acho que Cristo vai passar 40 dias, eu acho que se não me engano, conversando, falando coisas do reino, muitas outras coisas ensinando, e eles entendendo as coisas que ele está falando. Então eles não vão suportar muita coisa que Cristo está falando e vai falar para eles, né? Mas, quando o Espírito, e é interessante que ele fala, o Espírito da verdade. Então se tem o Espírito da verdade, tem o Espírito da mentira. E isso é legal que lá na primeira epístola de João ele vai falar como identificar o espírito da mentira, os filhos do diabo. Tá? Então vai vir um espírito que é da verdade. Ele vos guiará a toda a verdade. Então tem muitas coisas que Cristo falou que o espírito ele vai relembrar eles. E muita coisa que Cristo ainda não vai falar e o Espírito Santo vai revelar. Então nem tudo Cristo falou, o Espírito vai revelar o resto, mas tudo em concordância, né, com aquilo que Cristo já falou. Por quê? Porque o Espírito é de quem? É de Deus. Cristo, de quem é o Cristo é cabeça de quem? De Deus. Né? O cabeça do homem é Cristo. O cabeça de Cristo é Deus, certo? Então, ele vos guiará toda a verdade.
não falará dele mesmo, tipo assim, no sentido de ser coisas diferentes daquilo que Cristo já falou. Não, ele não vai falar outras coisas, ele vai falar tudo, né, em concordância com aquilo que Cristo já disse, certo? Então não vai ser um novo evangelho, não vai ser coisas novas, não, vai ser tudo em relação àquilo que Cristo já disse, certo? Como diferente do espírito da mentira. O espírito da mentira, ele fala dele mesmo. Por quê? Porque é outras palavras, não é o mesmo espírito em concordância, em unidade com aquilo que Deus já disse, que Cristo já disse. Então não tem unidade aí. Então é outra coisa, certo? É mais ou menos nesse sentido que Cristo está dizendo, tá? Não falará dele mesmo, falará apenas o que ouvir e vos anunciará o que está por vir. Então ele só vai falar aquilo que já está dito, certo? Ele não vai falar outras coisas diferentes daquilo que já é a base, mais ou menos isso, certo? E ele vai anunciar as coisas que vão vir, certo? Então ele vai preparar Cristo. Deus vai enviar um Espírito por intermédio de Cristo. Por que por intermédio de Cristo? Porque é necessário que Cristo termine a obra dele. Então Deus, ele é organizado, ele tem todo um cronograma, tudo preparado certinho, tem que ser feito para que as coisas realmente dê certo. Certo? Então Deus está preparando o Espírito para que ajude os discípulos, preparar eles, proteger eles, guardar eles. Certo? E interessante que esse Espírito, ele vai fazer tudo conforme em relação a Cristo. Porque o que o Espírito vai fazer? Ele vai glorificar, ele me glorificará. Então o Espírito é relacionado a Cristo. Então ele vai falar tudo relacionado ao Messias, a Jesus Cristo. Não é coisas diferentes, não, é relacionado ao Messias, certo? Porque receberá do que é meu e tornará conhecido por vocês. Então ele vai receber e vai falar para vocês, vai preparar vocês. Tudo que pertence, e é legal que Cristo, ele vai falar que nada que Cristo vai enviar, que Cristo vai dar ou que vai vir por intermédio de Cristo não é diferente do Pai. Então esse Espírito que vai vir não tem nada de diferente, porque vem do Pai por intermédio de mim, porque nós estamos unidos no mesmo Espírito. Entendeu? Então ele vai falar tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Por isso que ele falou isso. Certo? E aí ele vai citar, ele vai falar uma coisa que vai acontecer. Né? E ele vai falar, mais um pouco já não verão. Um pouco mais me verão de novo. É interessante que Cristo, ele fala várias coisas que os discípulos não entendem. A mente deles ainda é bem virgem, se dá para dizer assim, né? Em relação às coisas espirituais, né? E é legal que é mais ou menos parecido quando ele fala de pão, depois de ter feito a multiplicação dos pães, ele vai falar de pão ao fermento dos fariseus, e eles falam, então a gente não vai comer o pão dos fariseus. Então, tipo assim, Cristo não está falando de pão, ele está falando daquilo que os fariseus dão de alimento espiritual para as pessoas. Cristo até, tipo assim, vocês não estão entendendo o que eu estou falando, eu não estou falando de pão, literal. Né? Então, e eles ainda continuam algumas coisas não entendendo daquilo que ele está falando. Como nesse momento eles não entendem que Cristo está falando isso. E a partir do versículo 17 diante, ele vai falar dessa relação, que ele vai morrer, ele vai ressuscitar, como ele já tinha falado várias vezes. Tá? Então a gente vai até o versículo 16, para não ficar muito longo o vídeo, né? A
Mas é mais ou menos isso que eu queria passar. Espero que vocês estudem também por vocês mesmos, né? E continuem aí, né, na verdade, seguindo o Senhor, sendo transformados pela palavra de Cristo, né? E longe desse, infelizmente, esse mundo religioso que realmente só explora as pessoas e enriquece com ele, né? E realmente não tem nada do Evangelho, nada que realmente está transformando a vida das pessoas para serem santas e justas como Deus é. E esse é o intuito, né? De transformar as pessoas para serem santas e justas como Deus é, participando assim da natureza divina dele, como Cristo participou. Cristo foi santo e justo nesse mundo. E é nisso que Deus quer nos transformar para ser a imagem do seu Filho. Para ser, como diz a palavra, de muitos irmãos. Tá bom? Um abraço para vocês, fiquem com Deus. Deus abençoe o estudo de vocês aí. Boa semana.